Fala, seus bagre! Tá começando mais um Resenha Mundial. Eu sou Murilo Borborema, o mestre da análise tática futebolística, e tô aqui hoje com meu fiel escudeiro, João Vitor Pomba, o cara das peladas e das análises temerárias. Fala galera. Boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo. Estamos aqui hoje para discutir, brigar, resenhar, principalmente analisar as partidas. Eu com uma análise criteriosa e Murilo na loucura de sempre. Mas vamos lá, estamos aqui para isso. Criteriosa vocês podem traduzir como defeituosa, né? E nós estamos aqui hoje para falar de Copa do Mundo de Clubes. Vamos dar uma passada aqui. Ontem acabou a primeira rodada. Vamos dar uma passada aqui por cada grupo. Falar um pouquinho do que aconteceu aí. Muita surpresa, Pomba? Ou você acha que foi dentro do esperado? Cara, te falar a verdade, gratas surpresas e algumas decepcionantes. O próprio Palmeiras na primeira rodada, para mim, esperava mais, né? O Real Madrid, podemos se dizer que é a principal surpresa negativa, esperávamos um futebol mais vistoso, independente de Mbappé estar com a gastroenterite ou não, precisava de mais jogo. Mas a surpresa positiva são os times que a gente não vem acompanhando tão bem, igual o Al Hilal, que deu um quente no Real Madrid. Eu vi um meme, acho que foi até na Casa da TV, que eram os clubes brasileiros assim, olhando para uma bolinha assim, e a bolinha assim, futebol europeu. Aí os times brasileiros falando assim, na foto você parecia maior. E assim, realmente, o jogo do Palmeiras, né, Palmeiras e Porto, eu acho que, eu também fiquei decepcionado com o jogo, mas a minha decepção foi por causa do jogo. Mas se você virasse pra mim antes do jogo e falasse assim... Você compraria o empate? Não, o empate, Palmeiras e Porto, assinava fácil. Agora, depois que começa o jogo, que a bola que eu rolou. vejo o Palmeiras amassando, a bola toma rock, e a bola não entrando, aí sim, eu concordo que foi uma decepção. Mas partindo do princípio, assim, antes de começar o campeonato, entendendo que ali o Porto seria, né, a grande força ali que disputaria a primeira colocação com o Palmeiras, eu assinaria o empate. Agora a gente já tá vendo, enquanto a gente tá gravando o programa aqui, tá rolando o final do jogo de Miami e Porto, e o Porto tá perdendo do Miami, né? O Messi fez o gol. Isso tira pra gente também começar a ter material dado pra gente fazer essas reais avaliações. O que acontecia muito? O time brasileiro nunca compete com o time europeu. O time argentino nunca compete. Nós assistimos um River Plate, um Boca Juniors estrangular o Borussia. Não. Não, O Fluminense estrangulou o Borussia. O Fluminense jogou bem contra o Borussia, perdão. Não, estrangulou. Foi assim, foi um domínio de jogo do Fluminense e não fez o gol por causa de detalhe, né? E o Boca buscou o jogo o tempo inteiro contra o Benfica assustado, o Benfica saiu no lucro com o empate. Porque o Boca foi mais aguerrido, foi aquele futebol sul-americano. Foi um manual de Libertadores aquele jogo, né? Exatamente. E assim, o Boca foi punido. Jogar. Foi punido porque eu acho que ele errou na dose, assim. Eu acho que ele controlou o jogo pela maior parte do tempo, fez catimba, fez as quedas que eles fazem também, que eu odeio demais. Nossa senhora, eu detesto jogar contra o Boca Juniors. Se falar comigo, pegar Palmeiras e Boca Juniors, mano, chega a dar uma azia. E os caras têm um histórico, assim, muito ruim contra a gente, né? Mas, assim, então, concluindo aqui, falando ainda da primeira rodada, eu acho que o 0x0 do Al-Ahly Inter Miami... Vamos por partes, pra gente ter uma organização aqui nessa tabela, porque aí a gente consegue
fazer uma avaliação mais Sim, falando... minuciosa. Vamos por grupo por grupo? Então, grupo A, acho que o primeiro jogo, Al-Ahly e Inter Miami, não me surpreenderia, né, esse empate. Mostrou que os dois times têm jogadores bons, mas que o condicionamento físico, aquela entrega de um jogo de 90 minutos, nenhum dos dois times conseguiu corresponder bem. Tanto que um jogo foi bem moroso, sem muitos ataques contundentes, fora o pênalti que o goleiro pegou. Esperava mais essa partida. Não, eu esperava mais gols. Eu achei, assim, Sim. foi um jogo razoavelmente divertido de se assistir. Eu acho que o protagonismo dos goleiros ficou muito latente. E assim, a decepção é pelo que o jogo foi, mas um Não empate, pelo histórico. Mas um empate entre o Inter Miami e o Al-Ahly, né, pra mim era até esperado. Inclusive no bolão eu tinha colocado empate. Antes do jogo, igual você falou, Porto e Palmeiras era aceitável e vantajoso para o Palmeiras empatar, mas quando a bola rolou, vimos um Palmeiras... Foi uma decepção. Ineficaz, um Palmeiras que construiu, que fez jogada, finalizou, teve chance. Para mim é o maior problema do Palmeiras na temporada e na temporada passada um pouco também, vem carregando esse fardo. A dificuldade de finalizar as jogadas. Sim. Hoje o Palmeiras jogou o jogo que ele ama. Deu a bola para o adversário, se fechou ali, controlou as ações do adversário. Mas calma que nós vamos chegar lá. Vamos concluir, então, que o Grupo A... Assim, eu acho que ainda depois de hoje, essa não vitória do Palmeiras contra o Porto vira uma decepção maior, porque o Porto está perdendo do Miami. Então, agora o Palmeiras vai disputar com o Miami a primeira posição. E dependendo do resultado, um dos dois pode ficar de fora. Esperamos que seja o grupo... Palmeiras, claro. Então, assim, a gente concorda então que esse grupo é o grupo mais equilibrado, vamos dizer assim. Sim, o grupo mais equilibrado e o que vai... Eu não sei se eu diria o grupo da morte, mas é o grupo que vai chegar na terceira rodada... Não, o grupo da morte, creio que não, porque com todo mundo com chance de classificar. Tem PSG, Atlético de Madrid, com Botafogo. Eu acho... Então vamos aproveitar esse gancho e vamos lá pro grupo B. Primeira partida, 4-0... Hã? O grupo B é poupa-tempo, né? 4-0 Paris e Atlético de Madrid. Assim, eu acho que o resultado elástico, assim, ele não reflete totalmente o que foi o jogo. Claro que teve uma superioridade do PSG, né, pela maior parte do jogo, mas eu acho que até os 2-0 você tinha um mínimo de equilíbrio de forças ali. Eu vou discordar. Porque eu acho que escancara, sim, o poderio que o PSG tem e mostra a fragilidade do Atlético de Madrid perante os principais times da Europa. Hoje o Atlético de Madrid não faz frente a ninguém. É o eterno coadjuvante. Sim, e correndo o risco de perder posições na própria Espanha. Com esse futebolzinho medíocre que joga... Uma salva de palmas para a dona FIFA, que deixou o Barça lá para poder trazer essa porra. Faz isso para levar Messi, porque ele foi o time que ganhou mais no Paro Ímpar, no todo campeonato. Vendeu mais camisa. Vendeu mais camisa, parabéns. Fica aí pro próximo ano. A mesma coisa. Mas você acha que foi uma partida para 4-0 mesmo, assim? Foi uma partida foi um reflexo? Para 4 ou até mais, mas que isso não sirva de alívio pro Botafogo, achando que o Atlético de Madrid não vai causar desconforto. Pelo contrário, o Atlético de Madrid é um time muito forte. Depende. Que tem jogadores de alto nível, como o Depou, como o Griezmann, que definem jogos com um lance só. E o Botafogo tem time para isso? Vai conseguir imprimir o mesmo ritmo, a mesma qualidade que o PSG teve para envolver o Atlético? Não sei. É um time mais agudo. Eu não confio. Assim, eu honestamente, a sensação que eu tenho de ver o Botafogo... Porque eu acompanhei muito o Botafogo ano passado. O Botafogo campeão da Libertadores e o Botafogo campeão do Campeonato Brasileiro. Tinha um time organizado, um esquema de jogo muito bem determinado. Ele controlava seus adversários ali, assumia o protagonismo de cada partida. E mesmo quando ele não jogava muito bem, ele conseguia ser eficiente, conseguia ter uma segurança ali. Do ano passado foi campeão. Exatamente. Esse Botafogo, pra mim, a sensação é que os caras estão perguntando o nome um do outro no meio da partida. Sabe? Como é que é seu nome mesmo, meu brother? Sabe, assim, é um time
que tá desentrosado, mas Que assim... tá e não é tentando se desculpa. achar. Não, mas não é desculpa porque nós já estamos no meio do ano já, né? Concordo que demorou para esse time entrar no eixo, ainda não entrou. Ainda não Mas entrou. também na terra arrasada. Não, O não, jogo não que fez na primeira rodada porque eu acho que... mostrou um primeiro tempo muito bom e um Muito segundo bom, tempo segundo horroroso. terrível, terrível. Que assim, voltou aquela. Assim, parece que o time desligou a chave. não perdeu, não perdeu o jogo, não, mas o Seattle não empatou por detalhe. Porque o John é um baita goleiro e tava super inspirado. Foi muito, muito assim, no limite. Esticou a corda demais ali. Se tivesse mais 5 minutos de jogo, era capaz do Seattle empatar. Que aí é o preocupante. Será que o Botafogo Agora, tem fôlego para todos esses partidos? Com times que vão saber dosar o jogo. Igual o Atlético é um time que sabe reter a bola, sabe entregar a bola para o adversário e colocar para correr. Eu acho que vai ficar muito... A gente vai ter hoje ainda, assim, até o final da segunda rodada, muito a dimensão do que vai ser esse grupo. Daqui a pouco tem jogo, por sinal. Porque sim, o Botafogo hoje, perder de pouco pro Paris, é vitória. Vitória assim, perdeu de 2. Perdeu de pouco, é Comemora. vitória. Porque vai pra última rodada... Um saldo de 2 ainda. E vai dependendo de um empate, né? Se ele... Não vejo o Atlético de Madrid goleando em um jogo. Também acho que não. Sim. Também acho que hoje a gente vai ter bem noção assim do que espera o Botafogo. Agora, se tomar uma sacolada hoje e se o Atlético ganhar bem... Ou só ganhar, já vai por tudo ou nada. Independente do qualquer forma, independente do resultado, hoje, se o Botafogo perde e o Atlético ganha, os dois estão com eles vão com a mesma pontuação. Sim. O Botafogo não pode tomar uma sacolada. Porque até perder de 1, perder de 2, dependendo, já classifica que pro Botafogo é maravilhoso. Passar para as oitavas, é viagem paga. Porque ele tem que, se ele tomar uma sacolada hoje, ele tem que ir pro último jogo para ganhar a qualquer custo, né? Ou empatar. Ele não pode sair com um saldo menor que do Atlético. Então, mas se ele tomar uma sacolada hoje... Porque ele ganhou com um gol só, né? Então o Botafogo hoje tem 1 de saldo. Então ele não pode tomar... Se o Atlético vencer bem não vai meter 4 o Seattle. Não, 4 não, mas 2-0 já passa o Botafogo no saldo. Sim. Considerando que o PSG vai dar uma sacolada de 3 ou 4 no Botafogo. Então, assim, o Botafogo hoje tem que jogar para perder de pouco. Pode surpreender? Pode, futebol é futebol, mas vamos ser realistas. Tem que entrar hoje para perder de pouco e torcer pro Atlético não ganhar... Com placar elástico. Porque até pela questão do moral do time, né? Porque se o Atlético faz um grande jogo hoje, ganha bem hoje, chega pro último jogo com esse retrospecto, né? Vindo de uma boa vitória, pro Botafogo é pior. Porque o Botafogo dificilmente vai vir de uma vitória. Vamos falar aqui do fundo do coração. Você acha que o torcedor do Botafogo, o sensato, não a gente, quando viu o grupo, falou assim, dá? Cara, o sensato não achou ruim. Eu acho que dos times brasileiros, o que pegou a bucha... Aconteceu uma coisa maravilhosa que deu esperança. Antes disso, o Botafogo não tinha esperança. Não, sim, aquele passeio do PSG motivou o Botafogo. Sim. E assim, eu acho que o primeiro tempo do Botafogo refletiu isso, esse time que, dá pra ir. Só que, segundo tempo, o time se desorganiza ali. Voltou a ser o Botafogo que a gente gosta. Voltou a ser o Botafogo parecendo um jogo de MSL, assim, aquelas defesas abertas, aqueles passe curto rolando ali dentro, sabe? Como diria o Silvio Luiz... o cara tá dentro da cozinha ali, sabe? Como se estivesse na casa dele. Murilo, então, você crava a classificação do Botafogo? Cara, eu não cravo, mas hoje, antes do jogo, eu acho que tá mais pro Botafogo. Pelo que eu conheço do Botafogo, dito isso, não classifica. Me desculpa, Botafogo, como todos os torcedores já estão no céu, então ninguém vai vir reclamar. Sabe por que eu torço por uma classificação do Botafogo? Porque não tem mais torcedor, tá todo morto? Não, porque o chaveamento
É com nós. Se o Palmeiras for o primeiro, Você quer pegar o a Botafogo? gente pega o Botafogo nas oitavas. Então, assim... Então, torcida do além do Botafogo, escutem isso. assim, Murilo quer pegar vocês porque vocês são os mais fracos. Ele está falando isso. é isso, ué. Almas penadas, torcedoras do Entre Botafogo. pegar o Atlético de Madrid e pegar o Botafogo, porra, o Botafogo é... Eita! Quase que o gente Inter de tá- Miami fez 3x1 aqui. quase que o Inter de E me Miami... surpreende muito o juiz ter dado 7 minutos contra o time de Messi. Eu acho que ninguém avisou ele. Que é o Messi, que não pode fazer isso. inclusive com esse gol aí, você já sabe, né? O Palmeiras fica com o cozinho na mão. O Então, grupo vamos- C, então. Ó. Grupo C. Bayern de Munique é o Clan City. Esse grupo C, sabe o que vai ser o divertido? Benfica e Boca. Porque eles empataram. Agora a disputa é quem vai inventar uma moda contra o Bayern? Porque o Auckland City vai apanhar de todo mundo. Não, eu acho Agora que a disputa é quem é que dá a sacolada maior no Quem Auckland vai City. fazer mais gols? Eu acredito que o Benfica tem mais poderio bélico para agredir o Auckland City. Esse time do E o Boca não é um Boca- time de Não, e o muitos Boca gols. vem de anos e anos de decepções absurdas. O Boca conseguiu empatar com o Auckland City, é 2 palitos. Então, eu acho que esse grupo aqui vai ficar dessa mesma forma. Bayern e Benfica. Mesmo com esse empate maravilhoso do Boca. O jogo do Inter Miami e Porto acabou assim. O Porto vai sendo a zebra, né? Até então O aqui. Porto tentou acordar aos 80 minutos do segundo tempo. Vai chegar na última rodada Patético. precisando ganhar e fazer saldo para poder se classificar. Até agora, a maior decepção do... E assim, do Mundial é o Porto. honestamente, o Al-Ahly não me passa a sensação que vai tomar 3, 4 do Porto, não, viu? Eu acho que eles vão sofrer para ganhar de pouco. Eu acho, de verdade. E eu te Agora falo, vai embolar. Vai. E o Porto, lembrando a todos, vive uma das suas piores crises financeiras. Hoje o Porto deve mais de 500 milhões de euros e tá com o time todo sucateado. A torcida vai Você contra tem que o falar treinador. em real, que fica mais sinistro ainda, que isso aí deve dar uns Vai 50 dar um- bilhões. Vai dar um valor de uns 3 planetas, mais ou menos. Assim, 50 bilhões de reais, porque 500 mil euros, você A fica dívida pensando do assim, Porto, você comprou o iPhone 16, aí você calcula. o Pro Max. O Pro Max. E vai dobrar direitinho no Madalena. É por aí. E assim, Auckland City, né, o time que a FIFA leva com piscineiro, corretor de imóveis, professor de escolinha, Palhaço de circo, deve ter... é brincadeira. Assim, Mas, cara, é o que os caras têm. Mas agora a gente sabe que lá existe futebol. Não é só canguru, não é só koala. eu acho que tem que ter participação da Oceania, mas a FIFA, ela tem que participar do negócio, cara. Tá, cara, mas Tipo assim, pô, esse time Mundial... tá classificado já tem quanto tempo, pô? Qual a dificuldade da FIFA de ir lá dar um incentivo, levar, profissionalizar pelo menos os times de ponta aí pra você vai- disputar aí- e não vir tomar aí 10-0? Aí você vai entrar no mesmo problema porque que o futebol feminino não atrai tanto publicidade. É um material que não vende. A entrada pro Mundial... Pode continuar, é só pra abre explicar, janelas para o próprio país. Gente, tivemos um time na Copa do Mundo dos times. Vamos fazer acontecer? Não é depender da FIFA. Não, mas a FIFA é a entidade FIFA- máxima do futebol. Ela tem que. Que dia que a FIFA colocou dinheiro em alguém? Não, mas não é colocar dinheiro, ir lá e comprar um time pra eles. Não, iniciativa. Mas é fomentar. Isso tem que vir dar do país agora. dar incentivo. Isso tem que vir do país agora. O país viu que teve um time que eles têm que aplaudir, fazer todas as cerimônias no país, porque os caras chegaram onde os maiores jogadores querem estar. Então, por que não criar mais essa iniciativa para mais? Não, eu concordo, João. Mas eu acho que a FIFA ela tem o poder de fomentar isso aí. Tem, a FIFA tem que criar iniciativas. Ela tem como fomentar porque, pô, a gente não está falando de um país unicamente. É um continente, ok, que não tem tanta tradição, são times mais novos e tudo mais. Só que, assim, cara, se você pensar que se você levar um Atlético Paranaense, um Fortaleza, um time aqui do Brasil da segunda prateleira, ele não vai tomar 10-0. Qual que é o... Nenhum time de Série B eu acho que toma 10. Eu também acho que não. Acho que Hoje o futebol brasileiro está nivelado por cima
dentro da limitação dele. Não, se pegar a soma da Série A e B, eu falo que a nossa liga é a mais disputada. Não, uma liga que, antes de começar o campeonato, você aponta no mínimo 7 postulantes ao título, Então, tem que ser levado a e sério. você pode pegar dentro da Série B, sei lá, pelo menos 5 ou 6 times que vão conseguir desempenhar um bom futebol na Série A. Assim, tanto que tem esse fluxo, né, de times grandes caem, né, times de segunda prateleira às vezes sobem, ficam um tempo ali na Sim. Série A. Então, assim, Palmeiras já caiu várias o meu vezes. ponto não é... Só pra lembrar. E o Cruzeiro caiu e ficou, né? Mas voltamos, estamos aí firmes e fortes. Obrigado, Pedrinho. Tamo junto. O ponto é, você ter pelo menos um ano de preparação, você não consegue profissionalizar o time, você não consegue fazer, levar incentivo para Tá. melhorar a qualidade técnica, para poder melhorar Mas o elenco, eu para concordo poder chegar com e não tomar de 10, Concordo com você, mas eu acho que tá ao alcance. o que aconteceu foi primordial para isso. A primeira participação tem que ser aplaudida e agora sim a gente vai corrigir os erros. Os cara, eu aplaudo eles completamente. Eu acho que eles, né, para um futebol semi-profissional, só de chegar lá é demais. Agora, como produto, Copa do Mundo de Clubes. Porque você vira e fala, a mesma coisa da discussão do futebol feminino. Sim, é a mesma discussão do futebol feminino. Por que o futebol feminino hoje é menos atrativo do que o masculino? Porque tem menos tempo de competição, né? É um negócio que começou recentemente. É um material você tem que não... menos investimento, você tem uma cultura que está se desenvolvendo ainda. Então, é óbvio que até que você tenha um nível de, né, dentro de uma modalidade nova, praticamente. É um material que ainda é ruim de se vender. Porque Sim, não tem a iniciativa boa. Mas se você pegar o topo, a cabeceira dos times, dos clubes e das seleções de futebol feminino, vão entregar uma equiparidade muito maior do que um Bayern de Munique contra um Auckland City. Com certeza. Você pegar um Barcelona e um Corinthians, por exemplo, você vai ter um jogo muito mais disputado, um jogo mais atrativo. Mas, dito isso, de que ver. Eu acho que a gente está na mesma discussão sem estar entendendo as resoluções. Não, eu acho que a gente concorda, agora... só que eu acho que a gente está apontando responsabilidades diferentes. Eu acho que a FIFA tem mais responsabilidade. Claro que a Federação Neozelandesa, não sei eu sou mais cético com as FIFA. Igual o país, o continente, tem que abraçar esse esporte que gera uma visibilidade mundial muito mais que a FIFA. A FIFA ela não vai fazer pro esporte o que o continente pode fazer, entendeu? O poder deles de retorno vai ser muito maior. Mas a FIFA é que tem que fomentar, né? A FIFA tem que fomentar, mas não depende dela, porque a gente conhece a entidade e sabe como ela trabalha. Não, assim, eu acho que... Eu não acredito nela, então... Eu acho que com o dinheiro que a FIFA arrecada... Porque, Pomba, você tem que entender também que para o produto ser atrativo, para o produto permanecer um negócio de valor, ele tem que ser... Para permanecer com valor alto, ele tem que ser atrativo. Então, quando você tem ali... Olha a arrecadação de uma Copa do Mundo de clubes. Se você consegue, por exemplo, premiar um time da Oceania por ter se classificado de maneira melhor do que você, por exemplo, premia um time europeu, você consegue diminuir. Claro que é um abismo, uma distância, né, incalculável. Mas é isso, Murilo. Mas assim, mas você entendeu? Eu entendi. Tipo assim, falando cruamente, vamos supor que o prêmio de participação é 100 milhões de dólares. Pro Real Madrid e pro Auckland City. Não é 100 milhões de dólares, mas é só um exemplo, gente. Essa grana pro Real Madrid é troco de pinga. Pro Auckland City vai ser uma forma de preparar melhor, né? Criar uma competitividade melhor. Então, você tem que fazer um equilíbrio aí na grana mesmo. Plenamente nesse assunto. Tem que ajudar, mas não dependa disso, gente. Não dependa disso. A gente sabe não tem o que fazer. A gente sabe como funciona. O que você acha que é mais fácil de entrar dinheiro? A FIFA fomentar o esporte ou o continente abraçar
Eu acho que é uma soma, eu acho que é o Sim. clube, eu acho que é a federação, mas acho que a FIFA, como dona da Copa, tipo assim, quem é que teve a ideia, quem é que lançou? Assim, pô, eu vou te falar. Eu desde pequeno, eu sonhava com a Copa do Mundo de clubes, assim. Eu lembro que Quantas vezes a gente fez Copa do Mundo de videogame na com os época, clubes? na época que a seleção tinha, né, o auge e tudo mais, claro que a gente gostava muito de acompanhar a Copa, acompanhar a seleção e tudo mais. Mas ficava aquele simples assim, Imagina meu sentimento. time contra o Real Madrid. Exatamente, imagina uma Copa com o Palmeiras jogando a Copa. E quando eu vejo que chegou, né? Chegou esse momento, hoje a gente tem a Copa de Clubes, eu quero que esse produto se mantenha Tá interessante. sendo broxante a Copa pra você? Não tá sendo broxante, mas um 10-0. Tipo assim, num jogo que, sabe, você vê um constrangimento do time que tá fazendo os gols e do outro lado uma galera que não é profissional, cara. A galera que tá dando o melhor deles ali, estão se esforçando e tudo mais, Eu mas acho que não tem constrangimento, pelo contrário. Acho que os caras Ah, estão ali com respeito máximo e não, tem sacolando. respeito pelo ser humano, mas Mas você pelo respeita time. o futebol do Auckland City? Não, cara, mas jeito, isso aí porra. no pensamento não vai muito por aí, não. Mas acho que a gente já estendeu muito Vamos com os falar de caras que Boca, estão Boca e precisando. Benfica. Você achou que o Boca desmistificou, ajudou, né? Porque a essa altura já tinha tido o jogo do Palmeiras e o Boca foi ali o segundo embate contra um time português, meio que jogou a pá de cal em cima de Portugal. Sim, eu acho que escancarou o quão que a Liga Portuguesa tá nivelada com a Sul-Americana. Se disputasse o brasileiro, Benfica e Porto, você acha que Benfica, pegava pô, G4? Benfica pegava um G6, pegava. Dependendo da temporada, poderia brigar pelo título. Mas o Porto, põe a mão pro céu e pegar uma vaguinha pra Sula. Põe a Não, mãozinha pro céu e agradece. o Porto, nós vamos, assim, no jogo final, nós vamos ver se ele vai pra Sula ou se ele vai pra Série B, né? Manda o Porto lá pra Bahia, manda o Porto jogar contra o Vitória, Não. a torcida gritando. O Nordestão, O Nordestão, meu filho, ele não vai pro playoffs, não. engole. Não vai pro playoffs, não. Passando, então, aqui pro grupo D. Tá, calma aí, só concluindo, então. Você acha que... Vamos fechar aqui, o grupo C classifica Bahia e Boca? Eu fico com o Bahia e Benfica ainda. O Boca não tem essa força ainda. Você acha que o Boca perde demais do que o Benfica pro Bahia? Eu acredito e mais faz menos gol no Auckland City? Porque Eu acredito que o Boca é essa, né? A disputa pode perder que tem. pelo mesmo volume de gols pro Bahia. E eu acho que se ganhar de 1-0 do Auckland City é resultadaço dele, porque eles não estão numa fase boa também. O Boca, pra mim, Agora, o Boca é um time cretino também. Eu acho que se eles entrarem pra fazer gol, eles não respeitam. o Boca é um time cretino na década de 90, Não, 2000. cretino, eu tô falando contra uma força não profissional. É mais fácil o Boca tropeçar com o Auckland City do que o Benfica. Não, eu acho que os dois vão ganhar bem e Vão. tudo mais. Eu tô querendo saber quem é que consegue fazer 5, 6, porque é O isso que vai Benfica, definir. Eu acredito no Benfica. Então, beleza. Eu para poder a gente manter a discordância, eu acho que é equilibrado, mas eu vou com É Boca. equilibrado, mas Eu vou o com Benfica- Boca pra gente poder depois Você vai cair na Boca, então. cair de boca. Vai cair de Boca. Grupo D, Flamengo 2-0 Esperança. Eu acho que Cara, vou te falar o seguinte. eu acertei o resultado, mas porque eu não conhecia o Esperança. Mas vendo o jogo, eu achei que o Eu te Flamengo. deu esperança. Não, eu acho que o Flamengo tinha caixa para mais Eu acho que o e Flamengo- pode fazer falta. O Flamengo jogou pro gasto e jogou bem. Gostei de ver. O melhor jogador do torneio apresentou seu futebol, né? O Arrascaeta. Até então. Foi um maestro em campo. Você tem Gost- muito amor pela Rasca, né? Cara. Você tem saudade, não tem? Saudades. Você tem saudade. Saudades. Eu também do acho que ele é um... Sim. Assim, Gostei, até então, gostei da estreia de Jorginho. Achei ele muito lúcido. também achei o Jorginho entrosado, cara. Sim, Parecia mas que ele eu- já jogava ali. Mas pelo que eu Conversador, dando ordem, te liga, marca. Quem sou eu para criticar o Jorginho, né? Foi só um absurdo. Mas a carreira do Jorginho, que eu acompanho demais, é o seguinte: sempre com um ótimo início de temporada e vem num. Cavalo paraguaio? Não chega a ser um cavalo Desponta, paraguaio. ó. Não chega a ser um cavalo paraguaio. Ele chega lá em cima e mantém uma média preguiçosa, sabe?
que vai perder, Acomoda. e vai perdendo espaço, você vai cansando daquele futebol dele. Não, mas ele tá. Eu acho que ele chega empolgado, porque ele também chega também numa situação confortável, né? Que ele tá vindo Um super Flamengo. um Super Flamengo E a vaga dele foi aberta com a saída de Gerson, né? a saída de Gerson e disputando um Mundial que tá com todos os holofotes voltados, né, para os times E com que dinheiro estão. de vestiário, o Flamengo pode trazer mais um grande jogador aí pra trás. Chelsea e Los Angeles, o que você achou do jogo? Cara, que preguiça do Chelsea. Que má vontade que tava de jogar. Eu também fiquei com essa sensação. Se os caras não acordarem, pode ser a surpresa pro Flamengo ficar em primeiro. Essa daí é uma Se jogar desse jeito contra o Flamengo, que eu acho empata ou perde. que é possível. Agora, o Flamengo tem que entrar mais ligado, porque se der o vacilo que ele deu contra o Esperança, contra o Chelsea não vai perdoar, não. Sim, mas dito isso, eu acho que o Chelsea... Então, eu também aposto o Flamengo em primeiro lugar. Não, eu aposto no Chelsea. Então mais um aí pra gente... Mas eu falo assim, não aposto colocando fichas. Eu aposto for aquele poker sem dinheiro, sabe? Só na brincadeira. Só de amigo? Porque se me colocar no dinheiro ali, eu vou no Flamengo. Não vou gastar dinheiro no Chelsea, não. Que já acumula bastante decepções ao longo das temporadas, né? Só não é pior que o Arsenal. Mas tá em aberto. Então vamos lá. Grupo E, River Plate 3, Urawa Reds 1. Eu achei que o River teve o controle do jogo. O Urawa Reds não demonstrou nenhum perigo real pro River. Assim, apesar de que eu achei o time do Urawa organizado, eu achei que eles estavam assim, dentro da limitação deles, eles estavam apresentando uma vontade, tiveram ali bons momentos no jogo. Correram Acho como que nunca e perderam como sempre. Antes do 3-1, antes do terceiro gol do River, o torcedor do River passou uns 2 sustinhos ali. Só que assim, né, no final das contas, eu acho que era esperado essa vitória. Não tem muito o que falar. É um grupo que eu acho que vai finalizar com... Não vejo o River. O Inter tropeçou, né? Não, eu vi que você peidou aí, porque na hora que você olhou pro Internacional e Monterrey 1-1... Aí eu falei, que cagada que o Inter fez. Véi, o Inter não se recuperou ainda. Eu acho que o Inter não se recuperou ainda da sacolada que tomou do PSG. O Sabugo entrou, que atravessou a garganta. Não, exatamente. E assim... Que os caras tão perdidos sem pai nem mãe. Sim. Sabe quando você vai pra balada? Que você fica sem dignidade e não sabe como voltar? Isso, é o Inter. Aquela cena lamentável, né? Que a barra da sua calça tá suja de terra. E pra piorar... Você bate a mão assim e não acha nada? E pra piorar, o PSG tá no campeonato ainda, né? Tipo assim, é muito recente. É como se você tivesse, sei lá, você tomou uma surra na escola, aí você vai pro baile à noite e o cara que te deu um sacode tá lá, pegando sua mina. Não, tá ligado? Aquela sensação, não, ele já pegou a mina. A escola toda já viu. Agora ele foi pro 2º ano e o cara tá namorando a mina. Ele chegou de mão dada, o troféu. Então, ele tá aqui, ó. Ele tá na lanchonete, alguém pega o nome dele, ele já tá no desespero. Já tá no desespero. Porque o PSG tá lá, cara. Qualquer momento então, parece que vai vir o 6º, o 7º, né? O 8º. Não passa um vento. Então ele tá daquele jeito. Ele tá vendo a mina dele beijar o cara no outro ano. E o Monterrey soube aproveitar. Eu acho que o destaque desse jogo foi o Ramos, que ele, apesar dele ser um criminoso, assim... E dos melhores. Criminoso melhores. Junto com o Pepe, é formação de quadrilha. Que todo time queria um dia ter. Não, até no gol que ele fez, você vê que ele é maldoso. Ele se impulsiona no cara. Ele é lindo. Mas funciona, né? E eu acho que o Monterrey mereceu o empate. Eu acho que foi um... Cada vez que ele fica mais velho, ele tá ficando mais gato. Tá me incomodando. Tá bonito. Tá bonito. Que homem. Que homem. Começou parecendo um indígena, todo serião, não sei o quê, foi fazer aquelas demonização artificial, colocou dente, mexeu no queixinho, e nós continuamos a mesma bosta. Vamos lá, Grupo F, Melon Sounds e Ulsan. Eu vou te contar a verdade que eu
eu tentei assistir esse jogo. O jogo foda-se. Não, mas eu não dava, assim. Eu acho que eu assisti um pedaço do primeiro tempo, depois a Chuchuzinha me chamou para poder assistir um Netflix e eu fui com ela. Não dava, não. E Agora... O horário também, vou te contar. Foi um jogo... o horário, 8 horas. Se fosse um jogo de Borussia e Fluminense, a gente aguentava, né? É um jogo que você lavaria a louça ali de bobeira. Não. O jogo tá rolando e a louça tá suja? E eu acho que vai ser sofrido ainda esses encontros ainda do Ulsan e do Mamelodi Sounds com os próximos times. Eu acho que vai ser Mas sofrido. pensa pelo lado positivo. Só teve um jogo deles. Não vão se encontrar de novo. A vantagem é essa. Nessa perspectiva aí, o pior... Agora eles podem apanhar dos outros. O pior já passou. O Borussia. E eu acho... E assim, falo mais. Esse 0-0 deixou o Fluminense favorito para ser o líder do grupo. Sim, porque agora ele só vai pegar as babas. E outra coisa, o Borussia caiu... Vai pegar as babas e tem muito mais disposição. Eu acho que o Borussia não entra contra o Ulsan ou contra o Mamelodi. Eles vão entrar e vão ganhar. O Borussia cometeu o erro que muitos times que não acompanham o futebol brasileiro cometem. Menosprezou. Dá aquela menosprezada e pegou um John Arias inspiradíssimo que deitou e rolou. Thiago Silva também jogou Thiago muito. Silva. O time do Renato Gaúcho tá bem encaixadinho. Tá um time redondo. E a vibração dos times sul-americanos, eu falo... Não, a média... Os 6, né? Os 4 brasileiros e os 2 argentinos, é diferente. A gente gosta de torneio mundial. A gente torce pros brasileiros e argentinos pela entrega. Inclusive, eu vi um meme hoje também, muito... Que fique claro, eu quero que nenhum brasileiro ganhe, eu quero que se foda todos os times brasileiros na final. Os argentinos e os brasileiros, assim, num quadrinho, eles se xingando, né? Com os xingamentos mais terríveis possível. Aí, no segundo quadrinho, tá os dois lá, disputando o Mundial, e fala assim, vamos acabar com os europeus, vamos. Aí volta todo mundo espancado. Mas, cara, nenhum time brasileiro fez feio. Não, essa primeira rodada... Eu estou gostando muito dos times brasileiros. Eu falo pelo contrário. E agora que a gente Faltou o Cruzeiro? Faltou. Mas... faltou um Cruzeiro ao Atlético aí, quase que o Galo foi, né? Mas entregou a paçoca pro Botafogo. Galo pra você que é íntimo, seu verme. Você tem que respeitar o galão da massa, porra. Meu cu. Pode falar a palavrão aqui? Eu acho que pode. Eu acho que a gente Diretora? Maior de 18. Tá vetado? Não, pode falar. Pode falar? Então, tô zoando. Ó, Juventus e Manchester City. Esse grupo eu acho que sim. Eu vou falar agora falando de resultados que não demonstram o que foi a partida. O Manchester City repetiu os mesmos erros da temporada inteira. Que é uma defesa bagunçada, um ataque que vai para um único setor e não recompõe bem. Cara, é o famoso time em desconstrução. Porque tem o time em construção e tem o time em desconstrução. Cara, sei lá, se a gente pegar há 1 ano e meio, 2 anos e meio atrás, o Manchester City seria um terror. Que ninguém passa. Tipo assim, seria você não passa do meio de campo. O PSG de hoje, não, né? O All-in conseguiu imprimir uma velocidade de ataque que o PSG começou a correr para trás e não acompanhava os caras. E ele passou a temporada inteira... Wydad Casablanca. Isso. Eu já tinha ouvido falar desse time antes. Passou a temporada inteira desse jeito. Um time que entrega o jogo rápido. Fez 2 gols, mereceu, jogou melhor, mas os erros não podem ser mascarados. Tem que tomar cuidado. Não faz de grupo. Mas é um forte candidato para cair nas oitavas, pra você ter ideia. Uma surpresa. Mas eu acho que esse grupo, ele é meio que mais previsível. Eu acho que Juventus e Manchester City passam e vai ficar pro duelo dos dois. E a Juventus, parabéns. Pra última rodada, para ver quem vai ser o primeiro. Dominou a partida. A Juventus deitou. A Juventus me surpreendeu. Um futebol rápido, vistoso. Eu não achava... Eu achava que ganharia, mas achei que ganharia assim. Até porque os outros jogos a gente viu uma surpresa nesse equilíbrio maior do que a gente imaginava. Esse jogo, inclusive, eu esperava que fosse ser nesse mesmo gênero. Mas não gerou um desequilíbrio. Uma vitória com
um gol ou dois a mais, mas ali, num jogo disputado. Mas foi passeio. Acontece muito quando a gente vai fazer uma análise de jogo de placar elástico. A gente dá muito demérito a quem perdeu. E no caso da Juventus, não foi porque o time jogou mal. Foi porque a Juventus imprimiu um ritmo de jogo alucinante, Sim. com futebol rápido, com toques curtos, e queria aquela sede de gol. Como que a gente não vê há anos. E não parou, né? E não parou. Não estacionou. Eu acho não que ficou na bota. Esse foi a grande apresentação que a gente pode tirar dessa primeira rodada. Essa foi a grande apresentação. Agora eu tô doido pra falar do Grupo H. Grupo H, eu tô engasgado com um jogadorzinho aqui, ó. O Grupo H, pra mim, também é uma surpresa, assim. Porque, pra mim, assim, antes, se perguntasse pra mim, eu falava que era Real Madrid, 3 vitórias e saldo elástico. Mas agora é o seguinte, o pacto é na Champions ou o pacto é em todos os torneios? Nós vamos ver agora. Eu acho que esse empate... E outra coisa, o Al Hilal, né? Eu acho que o Al Hilal briga pra ser primeiro lugar. Briga pra classificar, calma. O Al Hilal briga pra classificar. Não, mas você acha que o Pachuca ou o Salzburg vai... O Red Bull Salzburg classifica. O Al Hilal corre por fora. Vai ser Red Bull e Real Madrid. Não tem... É chover do molhado. Não, eu vou de Real Madrid e Al Hilal. Mas agora assim, eu vi o jogo e depois eu fiquei revendo momentos do jogo. Achei o time do Al Hilal. E assim, também não vamos colocar também o Al Hilal na mesma prateleira dos times africanos ali. Né? O Al Hilal tem um investimento da porra. Tipo assim, é um time que vem ao longo do tempo comprado jogando, ali com peças, né, milionárias, com jogadores de renome e tudo mais. Assim, a dúvida seria esse time contra um time, porque dentro da liga dele ele é um destaque, né? Agora, a minha dúvida seria como esse time ia se portar contra um time grande europeu. E eu achei que, assim, não ganhou por pouco. Não, pra você ter ideia, um time que tem Rubens Naves, Marcos Leonardo, como é que chama o zagueiro? João Cancelo. É um time com caras de renome. Então tem que chegar. Tem que chegar bem. Tem que mostrar mais futebol. E mostrou. E eu tô doido pro torcedor do Real Madrid entender o que é a Avenida Arnold. O que aquele menininho tem dificuldade para marcar. O que ele correu atrás. Os torcedores do Real Madrid vão entender. Saiu do Liverpool porque não quis. Agora vai lá sofrer um cadinho. Então, concluindo, primeira rodada, achei legal, tirando o jogo do Bayern, né, que não consegui entender, mas eu acho que foi divertido de assistir, achei que teve boas surpresas, eu acho que teve boas decepções, como é legal também. O Bayern vai fazer aquela campanha Bayern de sempre, de Champions League. Detona na fase de grupos, não sei o quê, e faz gol, e comemora e tal, e cai das oitavas para as quartas. Não vejo o Bayern. O Bayern gosta. Assim... Gosta de ser o líder de gols e cai. Eu acho que depois da primeira fase é que eu acho que eu vou ter mais uma... noção de como... para poder virar e montar um chaveamento ali, saber quem vai classificar em primeiro e segundo, para falar até onde vai cada time. Agora eu acho que para mim ainda ficou um pouco prematuro, porque... Tirando o PSG, que eu coloco como candidato a título... o PSG para mim é o favorito. Os outros estão brigando de igual para igual. Eu acho que eu dou um destaquezinho pro Juventus pela primeira partida, né? Então, é cedo ainda, pode ser que a gente não sabe, né, que no segundo, no terceiro jogo, como vai ser. Mas vamos dar uma passada aqui de novo, grupo a grupo, para analisar os confrontos da segunda rodada. Acho que já dá para fazer isso? Você quer ver os próximos jogos? Avaliar o que esperar dos próximos jogos. Sim. Já aconteceu o Palmeiras e Al Ahly, 2-0 pro Palmeiras. Achei que o Palmeiras jogou muito bem, entregou igual você falou, o Al Ahly deu pro Palmeiras a partida que ele gosta de jogar, e dessa vez o Flaco Lopes acertou, calibrou o pé. Passamos um susto. Veiguinha. Cara, não, eu falo sério. Na hora que o juizão puxou o red card,
E eu travei ali, eu fiquei paralisado olhando, assim, enquanto ele falava assim, não, 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 não. Eu que falava, cara, não é possível. De mano. novo. De novo. Isso vai acontecer de novo, velho. Nós vamos cair de novo. E não era o Lembrei do Atlético que vocês Atlético Paranaense, cara, Libertadores. Uma Libertadores que ficou de graça pro Flamengo por causa de uma porra de um cartão vermelho, que eu, salvo engano, foi Murilo que tomou esse cartão vermelho. Falar em Murilo, hein? Que jogadoraço, hein? Não, Murilo é... O primeiro gol conduziu como um 10, assistência de um 10 e cintura de cimento. Ele é diferenciado. E não é porque tem meu nome, não. Mas é demais. mas vamos falar aqui de Inter Miami e Porto. Que acabou agora. Inter Miami venceu o Porto. O Porto, nesse momento, é o 3º lugar no grupo. E vai pegar o Al-Ahly no último jogo. Posso falar? Não me surpreende. Já vem acompanhando o Porto há um tempo. Depois do primeiro jogo, eu concordo também que não me surpreende. Eu acharia, eu acho... Acho que o primeiro programa, galera, não foi ao ar. Teve um probleminha. Mas desde o primeiro eu tô cravando. O Porto é uma equipe fraca, sucateada, que não vai oferecer perigo. O Palmeiras foi pior ainda de não conseguir ganhar essa partida. Mais demérito do Palmeiras. Mas, não, aí você também tá exagerando. Porque Caralho. o... Para, vocês tiveram 4 bolas lá na frente, errando no último mas passo. você vai falar que o time que controlou o jogo e não conseguiu finalizar tá pior do que o time que foi controlado, porra? Não, aí não. O Palmeiras tem como obrigação classificar. E tá indo pro último jogo correndo risco. O Palmeiras vai pro último jogo agora pra ser líder. Ué. E correndo risco de não classificar. Não, mas calma aí. Mas vamos ser bem... Tá vendo a importância desse jogo? Vamos ser pragmáticos. Se o Palmeiras tivesse ganhado, obviamente, nesse momento já estava classificado. Primeiro classificado. Já estava classificado e dependendo de um empate para ser o primeiro colocado. Né? Mas, agora, no empate, o Palmeiras classifica também. Sim, tem que jogar com muita energia. É o jogo que Abelão gosta. Ele vai dar a bola pro Inter. Um empate, Palmeiras e o Inter classifica, né? Sim. Agora, vai ser um jogo de compadre. Vai ser um compaddaço. Messi ali, não sei o quê. Dito isso, Tigrinho, pro próximo jogo, senta pra Flaco Lopes? Não, é porque é bem diferente. Eu acho que Você insiste, né? Então, não, eu prefiro... Você aposta no Tigrinho? Eu aposto no Tigrinho. O Flaco Lopes hoje entrou muito bem. Ele fez o que ele tinha que fazer. Foi importante no primeiro gol. Fez o segundo gol. Assim, cortei um preguinho também ali, porque ele já perdeu uns gols desses. Mas o Tigrinho tava jogando pra ser titular? Ele tá soltando alguma coisa? Mas a carta, né? Tô zoando. Não, o Tigrinho ele fez uma sequência boa de jogos. Agora já tem uns 4, 5 jogos que ele não marca, mas ele... E ele só tem 7 jogos, ele tem 4 que não marca. Não, já tem mais de 20 Parabéns. jogos. É muito... Anti-gol que fala. Esse retrospecto dele tá muito pior. Se eu for pegar o todo, eu acho que ele tem mais de 20 jogos e marcou em 3 ou 4. Excelente Mas... centroavante. Que o Brasil Mas centroavante do Hexa. Ele é um cara que dá pressão, ele dá trabalho, ele puxa a marcação, ele faz o trabalho dele ali na frente, ele abre espaço para Estevão, ele abre espaço para os meias. Então, assim, o Flaco, ele tem uma bola parada interessante, ele tem uma finalização que, às vezes, deixa a desejar, mas na média... Às vezes Flaco é bom e às vezes Flaco é bagre. Ele transita. Às vezes às vezes sobra oxigênio. Ele gosta de andar no slackline. Não, é porque quando ele joga lá na altitude, ele mete gol, ele faz assistência, entendeu? Aí volta pro planeta. Aí quando ele volta pro oxigênio normal, aí eu acho que sobra oxigênio, ele fica muito cheio de ar, não sei o que é. Dito isso, o Tigrinho mas assim, banco. não vou cornetar o Flaco hoje não, porque o Flaco mandou muito bem. Nos 2 gols, né? Nos 2 gols. E a questão do um ou do outro vai muito do plano do Abel. Igual, no jogo Veiga passado... sentou pro Maurício. Então, no jogo passado a gente estava discutindo o porquê que Veiga demorou para entrar. Porque o Maurício não estava entregando resultado e o Veiga trouxe resultados, né? Assim, trouxe mais perigo, ele teve a bola parada, que foi um diferencial, ele aumentou a distribuição. Agora, hoje, já aconteceu o contrário. O Veiga entrou como titular, não estava apresentando o bom futebol. Eu já achei que ele preencheu bem o campo.
mas Não, não produziu. Eu falo Ele assim, não eu falo esquema assim, Belão ele não foi o bagre, ele não jogou Não. mal. A questão é, pelo potencial, pelo que se espera do cara. Sim. Veiga, pra mim, é um craque, e pra mim é o maior jogador da história do Palmeiras, e Ó, isso é um corte bom pra caralho. Não, Fala olhando pra câmera aqui, ó. o Veiga, pra mim, é o maior jogador da história do Palmeiras. Isso pra mim, não é Torcedor discutível. palmeirense, se puder, comenta isso no vídeo. É porque a gente não consegue analisar o trabalho do Veiga Dudu hoje foi pra casa do caralho, né? com o distanciamento. Dudu foi pra casa do caralho e que não volte mais. Não quero saber Tá de Dudu, vendo? não. Como é que são as siglas? Que siglas? Que ele colocou lá pra tia Leila? VTNC. VTNC. É, VTNC pra ele também. Assim, o atleta Dudu, né, dentro do campo esportivo ali, vai ter sempre meu respeito, o carinho de toda a torcida, mas o ser humano, né, não dá. O cara meio, sei lá, foi melancólico, foi medíocre a saída dele. E assim, mas não vamos Estender isso, não, que vai desviar dar de novo do assunto, não. Senão... O Veiga, pra mim, é um dos maiores da história do Palmeiras, indiscutivelmente. Que loucura, hein, galera? Porém, hoje, ele, nessa questão de voltar a ter uma oportunidade como titular, de um jogo quente, que foi o primeiro tempo, e aquela situação do quase vermelho dele, aquilo ali matou ele. Você acha que pro próximo jogo ele vai voltar pro banco? Volta pro banco. Muito Porque provavelmente ele volta pro banco. Mais Assim, porque, ó, mais uma vez, o Palmeiras vai ter que dar a bola pro Inter para se sentir confortável de esterilizar o ataque deles. Porque o Inter não é um time... eu acho que vai ser essa. Então, para isso, eu acho que o Veiga funciona melhor que o Maurício. O Maurício, ele vai atacar mais a bola, o jogador tá retendo. Vai gerar mais espaço para os outros jogadores do Inter transitarem no campo. O Veiga, ele faz uma linha ali alta no meio de campo, que ele consegue controlar as ações e esterilizar essa bola entrando pro Messi, que tá de costas, vai ter que girar, ou o Busquets, que vai tentar abrir o jogo. Eu acho... Assim, eu iria de Veiga. Eu começaria Pelo histórico. Não. Eu acho que pela situação de ser um jogo para definir liderança de grupo. Jogo grande, eu colocaria. Jogo grande. Eu acho que o Veiga é o cara para entrar no jogo assim, independente do plano do Abel. Eu colocaria o Veiga. E, obviamente, no decorrer do jogo, você vê, né, se tá mais pro Maurício ou não. Agora, eu acho que o Abel vai fazer o contrário. Eu acho que ele vai entrar com o Maurício e ficar com o Veiga ali como uma carta na manga para, se precisar, se surgir uma situação ali. Eu acho que vai ser assim. Veiga, E o Flaco Lopes, eu acho que pega a titularidade. Eu acho que ele começa a titular para valorizar o desempenho dele na partida. Não dá pra tirar um cara que mudou a cara do jogo, né? Foi eleito o melhor da partida, por sinal. E também para dar uma cutucada no Tigrinho, né? Pra ver se ele solta. Porque assim, o jogador ele rende mais quando ele não tem aquela segurança, aquela tranquilidade. Mas o que você acha que tá faltando pro Tigrinho? Cara, é tempo, mano. Tempo. 20 jogos não foi o suficiente? Não, mas não é assim não, pomba. O próprio Veiga, ele, quando veio pro Palmeiras, ele demorou pra caramba pra deslanchar. Mas concorda que a carreira do Tigrinho se esperava mais e tá entregando menos? Cara, eu acho que a gente tem um imediatismo muito grande em cima da molecada. E assim, e não era pra ser assim. Antigamente a gente tinha mais paciência, os caras tinham tempo de maturar. Nunca Hoje tive o cara paciência. com 18, 19... Não, antigamente sim, pô. O jogador de 18, 19 anos, pra ele poder chegar a ser ventilado numa seleção brasileira, pra ele ser ventilado Mas eu no acho Real que Madrid. Pô, o moleque tá saindo da fralda e já tá com um contrato com Mas a percepção Inter, do jogador Real, muda, com Barcelona, com Vini Júnior passou a mesma coisa. Foi pro Não, mas Real pessoal- Castilho, o Real Madrid B. Eles viram potencial nele, mantiveram lá. Hoje virou o que virou. Mas o aí, Rodrigo Pomba, foi uma exceção mas- que já veio estourando. Mas e é tal. uma. Eu acho que o Tigrinho. Tem várias
nuances. Cada situação é uma Acho que o situação, não estilo dá de pra jogo comparar, assim. Hoje tipo, o futebol, que eu estava até discutindo isso com os amigos meus, hoje o estilo de futebol aplicado dificulta muito o camisa 9 tradicional performar bem. Por ser um jogo hoje mais rápido, mais dinâmico, se o cara não tiver esse poder de atacar os espaços, de recompor bem, É, que mas eu eu, não sou a favor. mas eu acho que acho que o problema maior do Tigrinho, do Vitor Roque, é a questão de posicionamento, a questão de que ele Definir melhor as jogadas. não, ele não Ele tá chegando na cara do gol e não tá conseguindo não, resolver. se você pegar tipo, só lance a lance, o aproveitamento dele é menor do que o do Flaco, porque ele tem menos chances. O Flaco, com mais chances, faz mais gols. Entendeu? Tipo assim, mas ele não tem o mesmo tanto de chances que o Flaco. Aí você vai falar, tá, mas o Flaco então se posiciona melhor, ele recebe mais bola na cara. Aí a discussão seria em torno disso, porque o Tigrinho, ele flutua mais ali, ele sai da área e tudo mais, apesar de que o Flaco, de vez em quando, tenta fazer isso também, mas assim, não é da característica dele. O Flaco é mais aquele centroavantão enfiado, aquele cara ali para poder Entendi. empurrar para dentro. E o Tigrinho não é esse cara. Ele é um cara para trombar, ele é um cara para poder Então, furar ali Só que ele ainda não tem confiança, ele então ainda não vamos tem dar tempo pro entrosamento. Tigrinho? Sim, eu acho que ele ainda vai Porque entregar senão, muito. Eu acho que ele ainda senão vai ser uma força. um jogador importante pro Não, vai Palmeiras. ser muito importante pro Palmeiras. Ainda falo Então, que vamos seguir, senão vira ele faz valer o programa do investimento. Palmeiras. Ele faz valer o investimento dele. E aqui a gente tá falando do futebol no mundo, né? O resenha mundial. Então, vamos à previsão aqui, para a gente encerrar essa análise da segunda rodada. Acho que vai classificar Grupo Palmeiras A, Palmeiras e Inter de Miami. eu também. Acho que eles vão jogar um joguinho de compadre ali, pra ninguém se arriscar. Um 1-1 ali tranquilo. E o jogo deles... e os jogos são no mesmo horário. Melhor ainda. Então não vai ter essa de saber o resultado. Não. Joga bem casado ali. Todos os jogos da última rodada são no mesmo horário, obviamente. Né? Excelente. Porque aí não tem como manipular tão bem. Mas se assim... Veiga chega lá de Messi. Chega aqui. Chega no segundo tempo a notícia de que lá tá empatado. Hoje, se empatar Inter e Palmeiras classifica em primeiro, né? Classifica em primeiro. 2 de saldo, Inter 1 de saldo, empatou. Pergunta pra Messi se ele quer classificar em segundo. Claro que ninguém quer classificar em segundo, né? Quem quer pegar o PSG? Então o jogo não vai ser tão fácil como a gente imagina. Mas, Uma vitória de 1 a 0. ninguém vai se expor, porque perder pode ser não classificar. Exatamente. Eu mas concordo, não me surpreende se o Inter... Eu acho que assim... Talvez no final... Vamos supor que tá ali 70 minutos de jogo, tá um joguinho de frio, de compadre, empatado e tal. Mas aí chega a notícia que tá lá... Porto e Al-Ahly tá empatado. Tipo assim... Não vai ser um risco muito grande se expor, né? Porque se empatar lá, independente do resultado, os dois classificam. Aí pode ser que alguém tenta ali. Então vamos cravar, né? Mas eu acho que Palmeiras em primeiro e Inter em segundo. E eu acho que muito mais chance do Palmeiras ganhar o jogo do que o Inter. Também acho. Não vejo o Inter gerando tanto problema. No grupo 2, temos uma vaga em aberto, que é a do Atlético de Madrid e Botafogo. Dependendo até da rodada de hoje, a gente já consegue cravar um pouco melhor. PSG, passa com certa tranquilidade, vai classificar em primeiro. E Atlético de Madrid e Botafogo. Eu acho que vai depender da performance do Botafogo hoje. Malucos, se o Botafogo hoje entrar com a consciência de que perder de pouco é vitória, eu acho que ele tem tudo para classificar. Agora, se ele entrar para frente, jogar, abrir espaço e deixar o Paris deitar e rolar, aí eu acho que complica. Porque se chegar na última rodada ali com menos 5, menos 4 de saldo...
Eu acho que não o classifica, Atlético de não. Madrid, ele não vai golear ninguém. Nunca goleou ninguém, não vai ser agora. O Botafogo depende só dele. Esquece o Atlético. Faz o seu. Garante um resultado aqui e vence o Atlético. Não, o melhor do cenário seria o Seattle Sound surpreender o Atlético hoje, se empata com o Atlético hoje, o Botafogo tá na paz, né? Vamos torcer pro glorioso Atlético de Madrid. Não, eu tô torcendo muito pro Botafogo Eu quero que se classificar, foda o Botafogo. porque eu quero que o Palmeiras pegue o Botafogo nas oitavas. Eu quero que se Ah, foda. Murilo, tá zicando. Tá zicando é o caralho, porra. Você tem Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Botafogo. Você vai querer pegar quem, pomba? Se fosse você, o Cruzeiro. Não, o time sem torcida. Hã? Então, ué. Futebol é futebol. Pode perder, pode ganhar, pode empatar. Mas eu prefiro pegar o Botafogo e foda-se. Terceiro Grupo, nós C. vamos de Flamengo. Bayern de Munique classifica. Não, grupo C é Bayern, Benfica, Boca e Auckland. Isso. Bayern classifica. Segundo lugar fica entre Benfica e Boca. Eu já botei minha ficha no Boca e aí você tem no uma Benfica. disputa boa. Acho que vai ter um joguinho aí e tal. Mas não confio no Boca, então eu vou de Benfica. Eu E vou o de Bayern, eu Boca. quero ver mais do Bayern, porque vão ser jogos de despedida do Miller. Eu acho que a gente já fez essa análise da segunda rodada dos outros, desses grupos de baixo. Que a gente foi discutindo durante o grupo. Enquanto a gente Vamos tava só falando. finalizar isso, pra gente ser sucinto, né? Então, Vai grupo passar D, Bayern e Benfica. Pra você é Bayern e Botafogo. Botafogo. Dan, Grupo D pra mim, pra você, quem passa? Benfica ou Botafogo? Ou o Boca Juniors. Boca Juniors? Ótimo. Estamos de 2-1. Aí no cortezinho você coloca seu rosto lá. 2-1 pra nós. No Toda vez grupo que a gente te D, acionar, você aparece. grupo D, Flamengo, pra mim, Flamengo em pouco primeiro, tempo. Chelsea em segundo. Aí é pouco tempo. Flamengo e Chelsea vão brigar pela primeira classificação. O Chelsea tem tudo pra classificar em primeiro. Tá, eu vou de Flamengo, você vai de Chelsea. Sim. Se o Chelsea for, igual eu te falei, se for no poker sem dinheiro, eu aposto no Chelsea. Se colocar uma graninha, eu já vou dar uma peidada. Então vamos lá. Grupo E, Internacional e Grupo muito bom de se acompanhar. River ou Monterrey? Creio eu que vai ser aquele River e Inter. O Inter na bacia das algas classificando. Eu também acho que vai entre Inter e River. Aqui Eu também. acho que o primeiro lugar fica com o Inter. Eu acho que o Inter acorda agora. Agora vão ser 2 jogos para ver quem faz mais gols. Acredito que o Botafogo O Inter vai ter um jogo vai mais ter fácil. o Dortmund vai ter mais qualidade para fazer um placar mais elástico. Porque os times de Renato não são times de tanto ataque, tantos gols. Até porque é um time envelhecido, eles estão com uma média de 72 anos. O jogo deles é fazer um gol, 2 ali e trancar a casinha. E tá certo. Não tem como Tá pegar dando certo? Então classifica Dortmund e Fluminense. Parabéns, Fluminense, classificando. Eu achei que não ia nem passar. Eu também me surpreso. Imagina se classifica os 4 brasileiros, pai. Nossa senhora. Ia Tá lindo. ser. Mas algum tem que dar uma peidada para virar o bagre do grupo de fase, né? Torço pro Palmeiras. Eu dou. Palmeiras Palmeiras vai caindo ser na primeira fase. Palmeiras classifica em primeiro lugar. Não, eu quero que o Palmeiras vá até a final. Melhorou? Para voltar pro Brasileiro. Flamengo e. Não, minto. Flamengo e Palmeiras caindo na semifinal. Não, mas vai ser um orgulho, porra. Vai, minha primeira ótica, vocês vão chegar cansados no Brasil e eu vou poder sonhar. Grupo G, Manchester City e Juventus. Poupa tempo também. Vai dar City e Juventus. O City aí vai ter que abrir mais gols para alcançar a Juve. Que meteu uns 5, eles vão ter que encostar. Para que se quiser classificar em primeiro. O medo do City hoje vou conseguir tirar 3 gols eu acho de que vantagem? não é nem essa questão, não. Eu acho que vai ser o jogo entre eles. Vai ser Hoje o pensamento a terceira rodada, de Pepe é... um contra o outro, quem ganhar é primeiro, quem perder é segundo. O pensamento de Pepe vai ser esse. Vou chegar para a última rodada. Vou precisar ganhar de quantos da Juve? Não. Se ele ganhar, acabou. O City é péssimo classificar em Se segundo. os dois ganharem os 2 jogos, vai definir no braço de ferro. Olha que merda. Palmeiras vencer... classificando em primeiro e pegando o City. Não, ele não pega o City, não, pô. Ele pega o Botafogo. Ele pega o segundo do B. Grupo H. Quem vai pegar aqui vai ser o... pro Fluminense
pegar o City e a Juve, né? O Fluminense que tá... Não, o Fluminense... ó, Não. cruza C e D. O Flamengo pode pegar o Bayern, Sim. se o Bayern não ficar em primeiro. Poderosíssimo Bayern. Mas eu acho que o Flamengo tá bem, porque se o... Tem tudo pra classificar em primeiro. Eu acho que se o Flamengo conseguir classificar em primeiro e pegar o Benfica ou o Boca, ele passa. Se ele ficar em segundo e pegar o Bayern, acabou. Acabou, né? Acabou. Tchau. Voltou pra casa. Grupo O é E e F. Eu acho que o Fluminense, classificando em primeiro, Já falamos do F, já falamos do G. ele Nós estamos pega no H agora. Inter... Não. Ah, você tá, Eu tô falando cruzamento. Eu acho que a gente já tá antecipando os próximos programas. Vamos Não. focar só no que vai classificar aqui? É porque você falou de cruzamento aí. Não, relaxa. Esquece. eu gosto de cruzamento. Vamos. Aham. G e H. Eu acho que... Real vai acordar e o Red Bull vai classificar. Não, mas Salzburgo. o jogo final vai ser o jogaço, velho. Juventus e Manchester City vai ser pressão, porque ninguém vai querer pegar o Real. E o Red Bull... Por mais que o Real também esteja uma draga, né? E o próximo jogo do Red Bull vai ser com Al Hilal. Al Hilal. E pega o Real no último jogo. O Al Hilal tem que dar uma Eu assisti aprontada. o jogo do Pachuca e do Salzburgo e também foi um joguinho, assim... Minimamente O segundo tempo foi mais interessante. legalzinho, mas no começo eu achei meio chato. Então, beleza. Terminando aqui o giro sobre a primeira rodada. Vamos agora para um lance rápido aqui para avaliar os jogadores bagres e quem são os principais atletas até então do torneio. É cedo? É. Mas a gente gosta de cornetar. Pontos positivos. Fala aí pra mim os seus pontos positivos. Pontos positivos dos times ou de jogadores específicos? De tudo. Ponto positivo. A organização do torneio está muito bacana. A presença do público. Os jogos, o principal produto está sendo bem jogado. São jogos que estão nos prendendo, que está trazendo essa visibilidade bacana. E eu acho que o principal efeito da Copa do Mundo está surgindo. Acho que as próximas a galera vai começar a pensar com outros olhos. Eu vou classificar para essa merda. Acho que o principal ponto positivo é isso. Ponto negativo. Cara, ponto negativo. Real Madrid empatando com o Al Hilal, Isso é uma porra. delícia. Isso é uma delícia. A gente gosta de assistir essas porcaria. Então é um ponto positivo? É um ponto positivo. O time europeu se Não, fudendo. vou falar aqui. Meu ponto positivo é aquela mística em torno de time sul-americano ou time fora da Europa não disputa com o time europeu. Isso é um tesão. Isso aí foi derrubado até... Não, foi derrubado não. Está sendo derrubado até então. Mostramos para que viemos. Acho que um time europeu vai ganhar? Muito provavelmente. Porém, já não é mais uma certeza absoluta. Não vão mais olhar pra gente como... Tá em aberto, eles vão olhar para cá com mais respeito. E assim, a depender do que acontecer na segunda rodada, porque o Porto, né? Deixa eu te falar, você tem noção que Portugal pode perder os 2 representantes no grupo de... Na fase de grupos. E eu acho que é provável que isso Que aconteça. é provável. E vai ser um desejo ver isso. Eu acho que é provável. Eles voltando de E assim, nada. mesmo que se passar para oitavas, não passa da oitavas, não. Acho que seria uma surpresa. Passa não. Uma surpresa. Vai montar na caravela deles e voltar. Ponto negativo, eu acho que Outro ponto positivo que eu estou adorando, a câmera do juiz. tá Legal. Gostoso de ver. É legal. Dá pra ver como é que eles erram de frente agora. Mas Dá pra ver como eles são ruins de frente. Eu vou repetir a piada, eu acho que falta a K-47 e a faquinha colorida pra eles mostrar na câmera ali, ó. Ficar rodando a Rodar faca. a faquinha aqui. Ele podia rodar um apito, porra. Pegar um apito e ficar rodando aqui. Podia botar um apito maior, sei lá. Aí o outro representante nosso que não está hoje na bancada, Caio. Cabreu. Manda um abraço pra ele, gente. Ele teve uma diarreia, tá com fezes explosivas. Então, cada peido é um tiro. Caio, boa recuperação. Foram 22 pontos que ele tomou no ânus, mas ele tá recuperando. Salve, nosso brother. Segunda-feira ele vai estar aí. Com uma almofada deste Então, tamanho. vamos encerrando por aqui. Esse foi o nosso primeiro, né? Porque o piloto a gente perdeu, mas de repente vai dar para tirar uns cortes. Tem umas coisas legais lá. E segunda-feira tem mais. Meu brother. Tamo junto, vamos Aquele abraço. continuar aí nessa captura dos
dos momentos da Copa do Mundo de Clubes para trazer uma resenha legal e divertida aqui para todo mundo. Dá uma curtida aí no nosso Instagram, que é Resenha Mundial 1. Tá vendo? Somos o 01 do Instagram. Não é 01 não, é Resenha Mundial 1. Deixa eu falar E 01. no YouTube, nosso canal, Resenha Mundial. E no TikTok, Resenha Mundial TV. Show de bola. Pra você que curtiu, galera, curte, compartilha. Deixa aqui pra gente também algumas opiniões, críticas. O que gostou, o que não gostou. É muito importante pra gente. Eu não tolero críticas, então manda as críticas pra ele. Beleza? Não falando que eu sou calvo, o resto tá liberado. Tranquilo? Mas... Abração, valeu. Tamo junto. Ah, calma aí. Quero agradecer ao amor da minha vida, Dani Chuchuzinha, que tá aqui no Agora aparece a carinha dela no corte. No controle aqui das câmeras, aqui na produtora El Rei. Quem quiser também seguir a produtora lá no Instagram, @ElReiLabs. Valeu! Galera, muito obrigado. Vai acompanhando o nosso projeto aí, que temos muito mais a entregar. Tamo junto. Bom descanso e vambora que bora.